Olá, continuando a apresentação de medidas de associação em estudos clínicos, neste vídeo nós vamos abordar a medida conhecida como razão de chances, odds ratio em inglês. A razão de chances é a razão entre a chance de ocorrência do desfecho para um nível do fator de exposição e a chance de ocorrência do desfecho no outro nível. Antes, vamos esclarecer o conceito de chance. O termo chance é frequentemente usado em lutas de boxe e corridas de cavalo, por exemplo. Quando se diz que um cavalo tem uma chance de 4-1 de ganhar uma corrida, isso significa que a cada 4 corridas que ele ganha, ele perde uma. Dito de outra forma, ele ganha 4 corridas a cada 5 que disputa. Então a probabilidade dele ganhar uma corrida é 4/5. A chance de um evento é a probabilidade do evento dividida pelo seu complemento. Consequentemente, a probabilidade vai ser igual a chance sobre 1 mais chance. Essa tabela relaciona diversos valores de probabilidade com os respectivos valores de chance. Então, a chance é um número entre 0 e infinito. Quando o valor da probabilidade é pequeno, o valor da chance é próximo ao valor da probabilidade. Mas à medida que a probabilidade vai aumentando, o valor da chance vai se distanciando do valor da probabilidade. Frequentemente a chance é confundida com probabilidade na linguagem cotidiana. Por exemplo, no site do Clima Tempo, é informado que a chance de chover hoje, no dia 1º de maio, é 90%. Na verdade, essa é a probabilidade de chover hoje em Manaus. A chance de chover seria 0,9 sobre 1 menos 0,9, que daria 9. O inglês usa os termos probability e chances como sinônimos e o termo odds para o que nós definimos aqui como chance. Talvez seja daí a confusão que fazemos entre chance e probabilidade. Voltando à nossa tabela 2x2, que procura identificar a associação entre um fator de risco e um desfecho clínico, o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 1 do fator de exposição, que é igual à probabilidade de ocorrer o desfecho para o nível 1, é igual a A sobre A mais B, e o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 2 é igual a C sobre C mais D. A chance de ocorrer o desfecho clínico para o nível 1 do fator vai ser a probabilidade de ocorrer o desfecho para o nível 1 sobre 1 menos a probabilidade de ocorrer o desfecho para o nível 1, que vai ser igual a A sobre A mais B sobre 1 menos A sobre A mais B, que dá A sobre B. Analogamente, para o nível 2 do fator, a chance vai ser a probabilidade de ocorrer o desfecho para o nível 2 sobre 1 menos a probabilidade de ocorrer o desfecho para o nível 2, que é C sobre C mais D, sobre 1 menos C sobre C mais D, que dá C sobre D. Dividindo uma chance pela outra, nós teremos então a razão de chance para essa tabela 2x2, tomando o nível 2 como referência. Se dividirmos então CN1 por CN2, nós obteremos AD sobre BC. Podemos dizer que a razão de chance para uma tabela 2x2 é a razão do produto dos termos da diagonal principal da tabela pelo produto dos termos da diagonal secundária. No estudo que estamos usando como exemplo, a razão de chance de ocorrência de diabetes mellitus devido à atividade física, tomando os inativos como nível de referência, é dada por 45 vezes 1875, dividido por 73 vezes 1836, que é igual a 0,630, que é menor que o risco relativo que nós calculamos anteriormente, que deu 0,638. A razão de chance é menor do que 1, indicando que a atividade física é um fator de proteção para o diabetes mellitus, desconsiderando a influência de outros fatores sobre a ocorrência dessa doença.
A razão de chance é sempre menor que o risco relativo quando o risco relativo for menor do que 1. Quanto mais próxima a razão de chance ou o risco relativo de zero, maior a força da associação entre as duas variáveis estudadas. Daí dizemos que a razão de chance exagera a associação sugerida pelo risco relativo. No caso da relação entre o IMC e o diabetes mellitus, a razão de chance para o desenvolvimento de diabetes mellitus para homens obesos, quando comparados com homens de peso normal ou baixo peso, é dado por 156 vezes 10.893, dividido por 95 vezes 1.228, que vai ser igual a 14,6, que é maior do que o risco relativo, que nós calculamos anteriormente como sendo 13. Como a razão de chance é maior do que 1, o fato de se ter um IMC acima ou igual a 30 é um fator de risco para a ocorrência de diabetes, desconsiderando novamente a influência de outros fatores sobre a ocorrência dessa doença. A razão de chance é maior que o risco relativo quando o risco relativo é maior do que 1, ou seja, a razão de chance exagera a associação sugerida pelo risco relativo. Vamos ver a relação entre o risco relativo e a razão de chance com mais cuidado. Este artigo citado nesse slide derivou essas duas expressões que relacionam o risco relativo, a razão de chance e o risco do desfecho clínico para o nível de referência do fator de estudo, que eu representei aqui por P de referência. É possível verificar que, para cada valor de razão de chance, a relação entre o quanto a razão de chance superestima ou subestima o risco relativo e o nível basal é uma relação linear. Essa aplicação, que você pode acessar clicando nesse link, mostra graficamente essas relações. Essa aplicação também pode ser acessada a partir do livro eletrônico, no capítulo 8, Medidas de Associação. Se clicarmos no 8.3, Medidas de Associação, e rolarmos um pouco a tela para cima, nós temos acesso a essa aplicação, onde, ao modificar qualquer um desses controles na parte superior, o resultado vai ser mostrado na parte inferior. Mas para evitar de ficar rolando a tela para cima e para baixo, acho mais interessante acessar a aplicação clicando nesse link e abrindo numa outra aba do navegador. Para eu abrir essa aplicação numa outra aba, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada e clico no link. A aplicação vai abrir na outra aba do navegador, e é mais fácil de visualizar as alterações que eu realizo nesse painel à esquerda e ver o resultado no painel à direita. Nessa aplicação, o gráfico da parte superior é para a razão de chance maior que 1 e o da parte inferior para a razão de chance menor do que 1. Vamos olhar primeiro para o gráfico da parte superior. Então, essa linha vermelha representa a relação entre o risco basal e o quanto a razão de chance sobreestima o risco relativo, expresso em porcentagem, para esse valor de razão de chance na parte superior do painel à esquerda. O ponto em azul indica o quanto a razão de chance sobreestima o risco relativo para o valor do risco basal selecionado na parte inferior do painel à esquerda. Então, para o risco basal igual a 20 e razão de chance igual a 2, a razão de chance sobreestima o risco relativo em 20% e o valor do risco relativo é igual a 1,67. Se alterarmos o valor da razão de chance na parte superior do painel à esquerda, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastando o controle para a posição desejada, a linha vermelha vai se deslocar
refletindo a alteração da razão de chance. Apenas para referência, foram apresentadas algumas linhas em preto, que é a relação entre o risco basal e o quanto a razão de chance sobreestima o risco relativo para alguns valores da razão de chance. Dá para ver que quando o risco basal não é muito grande, digamos, abaixo de 10%, e a razão de chance é abaixo de 3, a razão de chance sobreestima o risco relativo em menos de 20%. O gráfico da parte inferior relaciona o quanto a razão de chance subestima o risco relativo para cada valor do risco basal, mas o valor da razão de chance é escolhido na parte intermediária do painel à esquerda. Dá para ver que quando o risco basal está abaixo de 25% e a razão de chance está acima de 0,25%, a razão de chance subestima o risco relativo em menos de 20%. Vale a pena citar as conclusões do artigo de Davis et al. Citado anteriormente. A razão de chances pode ter uma interpretação não intuitiva, mas em quase todos os casos realistas, interpretando-as como se fossem riscos relativos, é improvável que qualquer avaliação qualitativa dos resultados do estudo seja alterada. A razão de chance sempre irá exagerar o valor quando interpretada como um risco relativo, e o grau de exagero irá aumentar à medida que aumenta o risco basal e o efeito do fator em estudo. No entanto, não há nenhum ponto em que o grau de exagero é suscetível de conduzir a diferentes julgamentos qualitativos sobre o estudo. Discrepâncias significativas entre a razão de chance e o risco relativo são vistos apenas quando os efeitos do fator em estudo são grandes e o risco basal é elevado. Se um grande aumento ou um grande decréscimo do risco é indicado, nossos julgamentos serão provavelmente o mesmo. Os efeitos são importantes. Os maiores usos da razão de chances são nas seguintes situações: como aproximação do risco relativo, particularmente em estudos de caso-controle, quando não é possível estimar o risco relativo; em modelos de regressão logística, nos quais os coeficientes de cada variável do modelo são relacionados com a razão entre as chances de ocorrência do desfecho para os respectivos níveis da variável; em estudos de meta-análise, como expressão da medida de associação comum dos diversos estudos analisados. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que, em um estudo de caso-controle, a amostragem é realizada a partir do desfecho. Nesse arranjo de uma tabela 2x2, a amostragem é realizada pelas colunas, não pelas linhas, como em um estudo de coortes ou ensaios controlados. Em estudos de caso-controle, podemos estimar a probabilidade de uma pessoa com um desfecho clínico, um caso, estar exposta a um determinado fator, que vai ser igual a A sobre A mais C. Também podemos estimar a probabilidade de um controle estar exposto ao fator, que é B sobre B mais D. Porém, não podemos estimar o risco de uma pessoa exposta ao fator em estudo ter o desfecho clínico, nem o risco de uma pessoa não exposta ao fator em estudo ter o desfecho clínico, sem conhecermos a prevalência do desfecho clínico na população estudada. Os dados de um estudo de caso-controle, em geral, não fornecem essa prevalência. Assim, não podemos calcular as medidas de associação, diferença absoluta de risco e risco relativo, em um estudo de caso-controle. Mas podemos calcular a razão de chances, como iremos mostrar após vermos o teorema de Bayes. O risco relativo pode ser aproximado pela razão de chance quando as condições mostradas nos slides anteriores são satisfeitas. Após este tour por algumas medidas de associação para duas variáveis categóricas binárias, no próximo vídeo vamos mostrar como obter e interpretar essas medidas de associação no R, bem como os testes de hipóteses e intervalos de confiança. Até lá!